O Deus eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sempre existiu, ele é o eterno. A palavra eterno significa que sempre existiu. O nosso Deus e Pai, Criador do Universo, ele sempre existiu e ele existirá sempre, continuará existindo para todo sempre, de eternidade em eternidade. E ele é contra Satanás, ele é contra o demônio, ele é contra a iniquidade. Glória ao Senhor Jesus Cristo, glória ao Deus e Pai, Criador do Universo, que fez os céus e a terra, os mares e todas as fontes de água. Glória a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O meu nome é Renato Vieira de Santana, sou cristão do cristianismo e respeito todas as religiões que creem no Deus Criador do Universo. Você interroga as Escrituras Sagradas, responde: o inferno de fogo existe? A Escritura Sagrada responde em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 20, no livro da revelação de Jesus Cristo, escrito por João, que o inferno na verdade existe. E também existe vida após a morte, existe consciência. Glória ao Deus Criador do Universo, aleluia. Oh, aleluia, glória a Jesus. Jesus, o Filho de Deus, sempre existiu? A Escritura Sagrada responde: sim, em Apocalipse capítulo 9, versículo 6, responde que o Messias, Filho de Deus, é eterno. E os dicionários declaram que a palavra eterno significa, abre aspas, que sempre existiu. É por isso que eu creio que Jesus é o verdadeiro Messias que sempre existiu e é o eterno, e nasceu da Virgem Maria de forma espiritual. O capítulo 9, verso 6 de Isaías foi escrito em 500 anos antes de Jesus nascer da Virgem Maria, depois Jesus nasceu da Virgem Maria. Segundo, Jesus se fez carne? A Escritura Sagrada responde em João capítulo 1, versículo 14 e em João capítulo 1, versículo 1, diz, abre aspas, e o verbo que é Jesus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, fecha aspas, reticência. Que serão de nós depois da morte dos nossos corpos? A Escritura Sagrada responde: quem aceita o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Deus, que sempre existiu, como os únicos e poderosos salvadores das suas vidas, serão salvos. E quem não aceitarem, serão condenados ao fogo do inferno após a morte dos corpos. Em Apocalipse, Revelação capítulo 21, versículo 8, a Escritura Sagrada responde, abre aspas, mas quantos aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, porque os mortos ressuscitarão. É o Deus Todo-Poderoso que criou o universo que vai fazer os mortos ressuscitar, na verdade. Mas quem se arrepender dos seus pecados antes de morrer e começar a ensinar as mensagens do Deus que sempre existiu para a humanidade serão salvos, porque o nosso verdadeiro Deus, que sempre existiu, é misericordioso e justo e tardio em ira-se e grande em benevolência. Terceiro, o Deus eterno que sempre existiu enviou o seu Filho eterno que sempre existiu ao mundo? A Escritura Sagrada responde, sim. O Deus verdadeiro que é contra Satanás e contra o diabo enviou o seu Filho, que sempre existiu e que sempre existirá ao mundo. Examine as Escrituras Sagradas do Deus vivo em João capítulo 3, versículo 16, que diz, abre aspas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Fecha aspas, ponto de afirmação. João capítulo 3, versículo 17 diz, e 18 diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quarto, quantos anos tem a Bíblia Sagrada? As Escrituras Sagradas respondem. O Velho Testamento da Bíblia Sagrada iniciou a ser escrito há 3.700 anos antes de Jesus nascer da Virgem Maria. Depois Jesus nasceu da Virgem Maria. Antes do profeta de Deus chamado Moisés nascer no Egito, os 4 primeiros capítulos de Gênesis existiram.
Os 4 primeiros capítulos de Gênesis iniciou a ser escritos antes do nascimento de Moisés. Quando Moisés nasceu, Moisés copiou as escritas velhas das origens de Gênesis e historiou com revelações divinas. Os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis foram escritos há mais de 3.600 anos antes do verdadeiro Jesus nascer da verdadeira Virgem Maria. 5. O adultério é pecado? As escrituras sagradas da Bíblia Sagrada respondem que os adúlteros e os fornicários não herdarão o reino de Deus. 6. Blasfêmia é pecado? A escritura sagrada responde que os blasfemadores, os blasfemadores não herdarão o reino de Deus. E diz que o que contamina o homem são os maus pensamentos. 7. Deus é onisciente? A escritura sagrada responde. Em livro de Isaías, capítulo 66, versículo 18, diz, abre aspas, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Ponto de exclamação, fecha aspas. A maior parte dos versículos do capítulo 66 de Isaías foram inspirados pelo verdadeiro Deus que sempre existiu. A história que diz que o Deus eterno ia fazer um novo céu, uma nova terra, é inspirada por Deus eterno. Quase o capítulo 66 de Isaías todo da Bíblia Sagrada de Deus foi escrito pelo profeta do Deus eterno, que é contra Satanás e contra os diabos e contra a iniquidade. Foi inspirado pelo Deus verdadeiro, escrito em 500 anos antes de Jesus nascer, da Virgem Maria, em Belém da Judéia. Depois Jesus nasceu na realidade e na verdade. Amém. 8. O que devo fazer para me salvar contra a iniquidade? Bíblia Sagrada responde, guarde todos os mandamentos de Jesus e de Deus. Não se prostitua, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 14 e 16. A Bíblia Sagrada diz que os fornicadores e os fornicários não herdarão o reino do Deus eterno. 8. O que é amor? A escritura sagrada do verdadeiro Deus responde que a palavra amor significa misericórdia e bondade, e fraternidade, e confraternização ágape. E a Bíblia Sagrada avisa que amor não é sexo. Amor não é sexo. Amor é o quê? Amor é contra a iniquidade, na verdade. Bondade é contra a iniquidade. O que devo guardar para eu ser vitorioso contra a besta original, que são 8 monstros da origem de Satanás? Bíblia Sagrada responde, devo ser sempre contra Satanás. Deve ser sempre contra Satanás e contra os demônios e contra todas as iniquidades e contra o homem do pecado, e sempre tenho que continuar contra a besta original. Em Apocalipse ou Revelação, capítulo 14, verso 9 e 10, versículo 11 e 12 diz, abre aspas, e seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta monstro e a sua imagem e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos sobrenaturais do Deus eterno que sempre existiu e diante do Cordeiro. Repetindo novamente, na verdade, porque houve um acréscimo da minha palavra por exemplo, nesse capítulo 14, versículo 9 e versículo 10, 11 e 12 do Apocalipse, na verdade. Aí eu vou citar, abrindo aspas, todo o capítulo 14 do Apocalipse, versículo 9, 10, 11 e 12, sem nenhum acréscimo meu, porque eu usei um acréscimo reilustrando, ilustrando e dando a explicação do Apocalipse, na verdade. É uma ilustração, quer dizer, um comentário meu que eu acrescentei explicando sobre o Apocalipse, na verdade. O Apocalipse é a revelação verdadeira e certa, que é, na verdade, real, e é a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ninguém pode acrescentar o Apocalipse, nem diminuir, nem apagar palavra nenhuma, na verdade. A verdade é essa que está escrito no Apocalipse, na verdade. Diz, abre aspas, Apocalipse 14, verso 9, 10, 11 e 12. Diz, abre aspas, quer dizer que não é falada por mim essa mensagem, é falada pelo Apocalipse.
E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Isso está escrito no Apocalipse. Eu abri aspas antes de falar, quer dizer que não foi falada por mim, foi falada por João do Apocalipse, que era o mensageiro de Jesus, é o homem que foi levado para o céu, que Jesus levou para o céu, na verdade, que era para ele ouvir palavras inefáveis, palavras misteriosas, palavras, na verdade, prodigiosas do Deus eterno que fez os céus e a terra, que sempre existiu, na verdade. Aí eu na verdade, vou continuar na leitura do Apocalipse falado por João e pelo anjo, por exemplo, foi escrito por João, o Apocalipse foi escrito por João, mas essa mensagem que eu acabei de ler nesse exato momento foi falada pelo anjo, pelo mensageiro de Jesus Cristo, do Filho de Deus que sempre existiu. Vou continuar a leitura. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem descanso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta original e a sua imagem. E aqueles que recebem o seu sinal, e aqueles que recebem o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estamos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Fecha aspas, ponto de afirmação. A Bíblia revela em Apocalipse, capítulo 17, versículo 9 ao 18, que as 7 cabeças demoníacas da besta original representam 7 homens, reis da origem de Satanás, da iniquidade. 10. Os vitoriosos vão cantar ou falar um cântico contra a besta original? Sim, Bíblia Sagrada responde, Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e 4. Diz: cântico de Moisés e do Cordeiro de Deus, que é Jesus, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo. Na verdade, eu sou Renato Vieira de Santana, este é o meu nome. E eu, na verdade, sou cristão. Nasci sendo cristão, na fé cristã do cristianismo. Na verdade, fui batizado na Igreja Católica Romana do cristianismo. Fui batizado também na Igreja Assembleia de Deus. Fui batizado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu estou congregando na Igreja Assembleia de Deus e na Igreja Pentecostal Deus Amor, e em todos os ministérios da fé cristã que creem em Deus Pai eterno que sempre existiu e que crê na verdade em Jesus, que Jesus se fez carne e nasceu na verdade da Virgem Maria, na verdade. Ele nasceu, Jesus, há mais ou menos 2000 anos atrás, na verdade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele é o eterno, ele sempre existiu e Jesus continuará. Jesus, na verdade, sempre existiu e Jesus continuará a existir eternamente. Jesus se perpetualizou no dia da ressurreição, no dia que ele se levantou dentre os mortos, no dia que o Deus e Pai eterno, que é contra Satanás e que é contra o diabo e contra os demônios, e o Deus e Pai de Jesus é contra a iniquidade. Naquele dia que Deus ressuscitou Jesus, que Jesus foi ressuscitado, na verdade, Jesus deu a vida por mim e por toda a humanidade cristã, que é contra a besta e que é contra o falso profeta, que é contra o diabo e contra Satanás. O meu nome é Renato Vieira de Santana, eu sou contra Satanás, contra o diabo e contra a besta original. Eu sou cristão da fé cristã, na verdade, e declaro que o cristianismo é a religião verdadeira. Eu declaro que o cristianismo é a religião verdadeira, que não tem mácula, e é o caminho à verdade, e Jesus é a vida eterna, na verdade. Amém.